E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria refletir aqui sobre as mudanças, que ocorrem na vida de uma pessoa que se torna niilista, uma pessoa que, não vou nem dizer que se torne ateia, porque o ateísmo não muda muito a vida da pessoa, ela só tira a igreja, ela só tira a crença em Deus, mas tem muito ateu por aí também que tem suas crenças, tem muito ateu por aí, tem até ateu espírita, tem ateu que não acredita em Deus, mas não acredita no espiritismo, tem ateu budista, tem todo tipo aí, mas o ateu mesmo raiz, ele se livra de todas essas crenças, O ateísmo é isso, é negar o absurdo, negar essas construções do próprio ser humano, Então, e o niilismo ele vai muito além do ateísmo, porque o niilismo é a constatação intelectual, a honestidade, tem que ter muita honestidade intelectual para chegar à conclusão de que essa vida aqui não tem sentido, que a gente está sendo tudo manipulado aqui mesmo, manipulado pelas pessoas, manipulado pelas instituições, manipulado pela cultura, manipulado pela educação, pelas escolas, pela mídia, e, em última análise, manipulado por nós mesmos, pelo que está dentro de nós, pelos nossos instintos, que muito do que nós fazemos, muitas das nossas escolhas, muito do nosso comportamento, não somos nós que decidimos, É o instinto que decide por nós. Então, o niilismo é isso, Essa constatação intelectual, como costumo dizer, o niilismo é o ápice da filosofia, porque acima do niilismo não tem mais nada. Abaixo tem muita coisa, Tem as construções da filosofia, de tentar achar um sentido para a existência, de tentar encontrar alguma espécie de valor moral na vida. Isso é a maioria das filosofias. Cuidam disso aí, de dar uma sustentabilidade para a alma humana, para a consciência humana continuar existindo. Porque, quando se chega no niilismo, como eu falei, que é o último degrau, a última instância da filosofia, que eu já nem considero mais niilismo como filosofia, Eu considero o niilismo como uma constatação intelectual, Constatação intelectual não é filosofia. Filosofia é divagação, Filosofia é tentar explicar o inexplicável. Niilismo não tenta nada disso, Niilismo simplesmente observa. Como eu costumo dizer, ateísmo é uma palavra que nem deveria existir, Porque a palavra ateísmo, ela só existe para ir contra a ideia de Deus, que foi uma ideia construída. Então, em última análise, todos nascemos ateus. E a questão de religião, de crença, é uma questão cultural, É uma situação inventada, uma questão inventada, que só surge quando surge a história humana, Quando o homem começa a ter a fala. E aí, com a inteligência, com a imaginação, ele cria outros mundos. Nós estamos aí agora criando a inteligência artificial, A nossa imagem e semelhança. Assim como nós criamos deuses, também a nossa imagem e semelhança. Não é o contrário, como diz a Bíblia, que nós fomos criados à imagem e semelhança. Não, nós não fomos criados por Deus, isso é óbvio, Isso o niilismo demonstra, porque o niilismo também tem esse aspecto científico, assim como o ateísmo, tem esse aspecto científico, que é simplesmente constatar que nós evoluímos, naturalmente como outros animais. A única diferença é que a gente tem essa aberração chamada consciência racional, que animal nenhum tem. Apesar dos animais terem um certo nível de consciência, eles usam apenas para as suas necessidades. E nós usamos a nossa consciência para destruir, para criar coisas inúteis, como deuses, para manipular pessoas, e acabamos sendo os nossos próprios predadores. Nós somos seres tão loucos, digamos assim, tão insanos, tão anômalos, tão antinaturais, porque a racionalidade é algo totalmente antinatural. O ato de pensar, de raciocinar, é antinatural, não existe na natureza. Só o homem é assim, E por isso que o homem traz tanto desequilíbrio à ordem natural das coisas, porque ele está sempre interferindo,
com sua imaginação, né? Se projetando, né? Querendo coisas, né? Porque o homem tem essa capacidade que o animal não tem, né? De querer algo além. O animal ele só consegue ver as suas próprias necessidades, ele não consegue pensar, construir ferramentas, né? Para alcançar outras possibilidades. Então, o animalzinho está ali, tem comida, tem água, tem sexo, procria, tem a famíliazinha dele, ele está feliz, né? Ele não quer construir foguete para ir para Marte, nada disso, né? Não quer construir indústria, não quer sujar os oceanos, né? De óleo, não quer nada disso, né? Essa crise que nós temos aí agora, essa briga por causa de petróleo, nada disso existe no mundo natural, né? E nós somos esses destruidores. Mas, né, como eu estava falando, quando você chega nesse alto nível de racionalidade, que o ser humano, costumo dizer, o ser humano não é um animal racional. Ele não é ele é um animal, né? Mas ele ainda é, de forma quase que dominante, né? Ele é um ser emocional. O homem é um ser emocional e possui um certo nível de racionalidade que lhe permite, né, conseguir coisas, como eu falei, que estão além do mundo natural. Coisas que ele constrói, né? Mundos paralelos, né? Mundos virtuais, inteligência artificial, games. A própria sociedade em si é uma construção artificial. Né? Prédios, aviões, helicópteros, tudo isso aí. Restaurantes, bares, shows. O pessoal se monta, né? Aqueles artistas se montam, colocam aquelas roupas, toda aquela parafernália para parecer o que não são. Então é tudo uma construção. Até os deuses são construções, até a personalidade humana é uma construção, o ego, a necessidade de suprimir o outro, de simplesmente humilhar o outro, né? Isso é muito valorizado na nossa sociedade, que é uma sociedade predatória, ainda é uma sociedade baseada em instinto, né? De procriação, sexo é uma coisa muito forte ainda na natureza humana, os abusos, né? Aquela coisa de querer roubar do outro, que também está na natureza, né? É instintivo, o animal quer roubar a comida do outro, quer sempre estar à frente do outro, superando o outro. Então o ser humano ainda é isso, né? O ser humano ainda é um animal emocional, instintivo, perigoso. Estamos aí agora até com a possibilidade até de destruir o próprio mundo, né? Olha só, que animal é esse? Né? É racional? Aonde? Não é racional. É um animal emocional, domesticado, adestrado, né? Socialmente, né? Para parecer o que não é, né? Para parecer que é um santo, um ser bom, uma sociedade boa. Tudo mentira, né? Nós somos predadores domesticados. E, né, dito isso, né, nós podemos afirmar com alto nível de certeza que o ser humano não é um animal racional. Porque o raciocínio não é algo dominante no ser humano. O raciocínio lógico, que eu digo, né? Lógico, equilibrado, né, que abranda os instintos, abranda as emoções, né, que cria uma sociedade mais justa, mais equilibrada com a natureza, né, que tem um controle de natalidade, né, uma sociedade menor, uma sociedade mais controlada, equilibrada, sem crime. Nada disso aí o ser humano atingiu ainda. Então o ser humano é um animal instintivo, emocional, com uma certa dose de racionalidade. Então consegue pensar, né? Mas consegue pensar muito pouco, né? Consegue pensar apenas como um animal para satisfazer suas próprias necessidades de sexo, né? De sobrevivência, de procriação, de entretenimento vazio, né? É isso aí que o ser humano cria até agora. Só que existe uma mudança, né? Acontece uma mudança em alguns, toda mudança começa pequena, né? Gradual, e depois pode se tornar gigantesca. Nós sabemos de movimentos dentro da natureza, dentro do próprio universo humano, onde as coisas começam muito pequenas, né? A própria vida, né? A própria vida humana, ela começa com uma pequena célula. O espermatozoide, o óvulo ali, vira uma célula ovo, mínima, pequenininha ali, né? E aquilo vai se reproduzindo até chegar à complexidade de um ser humano. Isso é com os animais, né?
Isso é com as plantas, com as árvores, né? Uma pequena semente pode virar uma árvore gigantesca, um carvalho gigantesco. Mas isso tudo ao longo de muito tempo, né? O ser humano, por exemplo, para se tornar complexo, né? Ele demora aí décadas, né? Para se tornar inteiro, ele pode até, né, se tornar inteiro com alguns anos, né? Porque começa a andar, começa a falar, começa a aprender a ler, escrever, começa a pensar, né? E se desenvolve, e aí por volta dos 7 anos a personalidade está formada, né? E depois de 10 anos chega, né, aí aos 12 anos, né, que já deixa de ser criança, aí passa a ser um pré-adolescente, depois um adolescente, um adulto, aí já está formado, né? Vamos dizer aí que com 2 décadas aí você forma um ser humano inteiro, né? Claro, fisicamente falando, né? Porque em termos de maturidade tem gente que está com 80 anos aí e ainda tem cabeça de criança. 80 anos na igreja, né? É o quê? É a mentalidade infantil. Então, essa mudança que eu queria mostrar aqui, que é uma mudança que eu falei que está acontecendo na sociedade gradualmente, a começar pelo ateísmo, que é uma coisa muito recente, né? Relativamente recente, são pouquíssimos ateus na sociedade, pouquíssimas pessoas que atingem esse nível de lucidez, mas isso já causa uma grande mudança no indivíduo, porque ele se livra de um monte de bobagem, né? Perdas de tempo, gastos inúteis com igreja, com passeios religiosos, com festa gospel, todo esse tipo de mídia, CD, DVD, Blu-ray, não sei o que, gospel, show gospel, tudo, né? Essas quinquilharias aí midiáticas, né? Que a religião usa para comprar as pessoas, né? As pessoas têm todo um grande comércio, né, em torno da religião, sempre foi assim, né, desde que a religião existe, e o ateu se livra de tudo isso, né? Se livra dessa enganação, dessa babacada, e começa a pensar com maior racionalidade. E aí, né, como eu falei, já é uma pequena mudança. Mas ser ateu não significa grande coisa não, porque às vezes o indivíduo não vai além disso, né? Muitas das vezes o indivíduo faz do ateísmo uma crença, né? Faz do ateísmo um movimento, faz do ateísmo algo no qual se engajar, né? Cria uma bandeira, levanta a bandeira do ateísmo, veste a camisa do ateísmo, cria boné do ateísmo, e toda essa coisa aí, vira um movimento, praticamente uma crença. Quando na realidade o ateísmo é só uma desconstrução. Eu jamais vestiria a camisa de ateísmo, sabe? O símbolo do ateísmo para mim não significa nada, né? Porque isso é coisa de gente que quer transformar o ateísmo numa espécie de religião, como eu falei. Então, para mim, ateísmo é só isso. É só uma negação de um absurdo que são os deuses das religiões. E a grande revolução que acontece na vida do indivíduo é quando ele começa, né, realmente, né, a saborear, digamos assim, né, a pílula vermelha, né? Que a Red Pill ficou aí mal colocada na internet, né, como algo de gente que também está no movimento, né, chamado movimento Red Pill, né, que aí tem vários pontos nesse movimento que devem ser seguidos, igual uma cartilha, né, vários rituais, né, tem que odiar a mulher, tem que odiar isso, tem que odiar aquilo, né, tem que combater isso, tem que combater aquilo. Na realidade, né, a Red Pill, né, quando você realmente toma a pílula vermelha, que muito pior do que a pílula vermelha é a pílula preta, né? É a Black Pill, aí sim o niilismo. Mas quando você toma a Red Pill, né, que remete ao filme Matrix, que é um filme também que quem assiste e quem compreende a ideia muda a vida da pessoa. Por quê? Porque Matrix, quando você assiste o filme Matrix, é um encontro, né? Você tem que encontrar esse filme. E esse filme tem que repercutir aqui dentro, ou seja, você já estava numa busca. A Matrix tem que encontrar você, digamos assim, né? Você busca, mas chega uma hora que ela te encontra. E o filme é muito importante para isso, né? Pelo menos para mim foi muito importante, porque fala muita coisa que eu já tinha na minha mente, né? De que esse mundo aqui é falso. As religiões antigas orientais também já falavam nisso, né? No vazio da existência, né? A própria ciência fala nisso, né? De que tudo é vazio, de que né? O mundo, a matéria é insubstancial, né? Nada é certo, tudo é incerto, tudo é probabilidade, as coisas existem ao mesmo tempo que não existem. Se as coisas não forem experimentadas por um observador, elas não têm como ser colocadas como existentes, né? Como existiram. Então o observador
ele é muito importante, né, na construção da realidade, né, é muito importante na concepção de existência. Sem observador não existe existência. A existência é em si uma experiência, né, quase sempre subjetiva. É uma experiência que está aqui, né, dentro da sua mente. Tem muito a ver com o que está fora, né? Você recebe essas informações, você processa, você interpreta da sua maneira, e existe uma forma mais racional de interpretar, né? Mais lúcida, mais coerente, que utiliza o método científico para a gente poder, pelo menos, né, construir uma realidade mais coerente. E aí, né, quando você começa a experimentar essa Red Pill, né, você começa a questionar muitas coisas. Você começa a questionar a sua própria educação familiar, você começa a questionar a própria família, todo esse sistema religioso, né, que não fica restrito só às igrejas, não fica restrito só à religião. O sistema religioso, entenda-se, todo o sistema de controle, tudo no qual você acredita, né? Se você acredita no amor, isso é controle. Se você acredita em Deus, isso é controle. Se você acredita nas instituições, controle. Se você acredita, né, nos grandes paradigmas da humanidade, né, que o amor é tudo, que você precisa dos outros, que você precisa ser feliz, se você acredita na felicidade, controle. Quando você começa a questionar tudo isso, né, o que é que eu estou fazendo nessa merda aqui? Por que eu preciso trabalhar tanto? Né? Por que tem tanta gente rica e tanta gente pobre? Ou melhor, né? Poucos ricos, né, e muitos pobres, né? É 1% de ricos nessa nossa sociedade. Quando você começa a questionar tudo isso, né? Quando você começa a questionar até quando você vai no mercado, quando você vai numa loja, quando você vai ao shopping, ou quando você vai à igreja, se é que você ainda vai, né? Você começa a questionar, a ver certas coisas incoerentes, certas ideias absurdas. Quando tudo começa a ser absurdo para você, aí pronto, né? Aí você está a um passo do niilismo. Porque a Red é só um começo de questionamento. Mas quando você desperta, você cai na visão niilista. Como eu falei, niilismo não é uma filosofia, é uma visão, é uma constatação intelectual. Muito mais do que uma constatação intelectual, é uma constatação consciencial. Vai além da intelectualidade. Claro, né? Quem é burro nunca vai chegar nisso, né? A inteligência é fundamental para você chegar a um pensamento mais crítico, né? A uma visão mais aprofundada da realidade. Mas quando você chega nisso, olha, eu vou dizer para você, não é algo bom. Por mais que alguns, né, romantizem a questão do despertar, né? Aí o nego faz aqueles filmes sobre Buda, pequeno Buda, como se fosse tudo muito bonito, né? Mas na realidade é muito sofrimento. Né? Porque você dá de cara com a sua real condição. Isso é a visão lúcida, isso é o niilismo. Como eu falei, além disso, não tem mais nada. Esse que é o problema do niilismo. Niilismo acaba com todas as ilusões. Não é uma bandeira a se levantar. Se você não está pronto para o niilismo, fica onde você está, é melhor, né? Se você não está pronto para a Red Pill, fica na Blue Pill, sabe? Fica vendo passarinho colorido no céu, feliz da vida, com romance, com sexo, com compras, com trabalho, até com doença, né? O indivíduo Blue Pill, ele fica até orgulhoso das suas doenças, né? Tem gente que dá até nome pro câncer, né, mano? Joãozinho, meu câncer é o Joãozinho, meu câncer aqui na garganta é o Joãozinho, entende? E, porra, uma coisa terrível que é o câncer, mas as pessoas se sentem orgulhosas, porque com a doença você chama a atenção dos outros, o ser humano é carente, né? Já viu aquele indivíduo que vai para a fila do hospital e fica conversando sobre as suas doenças? Né? Tem gente que só fala nisso, né? Mas está orgulhoso da própria doença. Então esse é o Blue Pill, né? Se você está nisso, se você está feliz com a doença, se você está acostumado com a desgraça, com a miséria, com a pobreza, com a escassez, né? E mesmo que você tenha tudo, você tem que lidar com a situação da própria decrepitude celular do seu corpo, que você vai adoecer, em algum momento você vai morrer, vai acabar tudo, toda essa construção, todo esse castelo de areia que você criou ao longo de décadas, né? Anos, décadas. O indivíduo vive como se nada fosse acabar, né? Como se o mundo não fosse acabar. O mundo vai acabar. O mundo vai chegar ao fim. E o fim do mundo não é bomba nuclear, guerra nuclear entre as nações, não é invasão alienígena, como eu costumo dizer. O fim do mundo é o dia da sua morte.
Isso é o niilismo, essa constatação que nós estamos aqui por nada e para nada, né? E que se a gente não tomar cuidado, que a gente não se movimentar, a gente só vai viver para sofrer. Não é? Porque nós estamos num sistema de pirâmide. Como eu falei, 1% de ricos é uma pirâmide. Né? Tem até uma pirâmide aqui, que é o símbolo aqui da banda Twin Tribes, que eu gosto muito. Né? Você vê que aqui também é um símbolo de controle. Né? Tem aqui um triângulo invertido, né? Representando aqui, né? O sistema piramidal. Tem aqui, né, um outro triângulo por dentro, né, tem um triângulo invertido maior, né, que é esse aqui. Então isso aqui simboliza um controle muito maior, né, que é o próprio controle da natureza, o próprio controle do sistema, do universo te oprimindo, né. Temos um círculo aqui, que isso aqui pode representar o próprio planeta Terra, né, a existência humana, né, que está presa dentro desse triângulo maior. Tem um triângulo menor dentro do planeta Terra aqui, né, que representam os governos do mundo, o controle mundial, a religião, a mídia. Né? A mídia é considerada o quarto poder. Né? E temos aqui no meio um capacitor, né? Um símbolo de acúmulo de energia. Você vê que o sistema é isso, né? É acumular energia, liberar energia através do sofrimento, através da escravidão, para que poucos, né, aqui na ponta da pirâmide, massacrem muitos. Através disso, né? Que o ser humano é isso, né? É uma pilha. O ser humano tem valor, sabe para quê? Para ser burro de carga, para trabalhar para os outros, para aqui, ó, liberar energia, né? Acumular energia e liberar energia. Esse processo, né? De que o indivíduo, com o seu trabalho, libera muita energia, né? Ele é mantido como uma espécie de um hospedeiro, né? Porque o parasita não quer matar o hospedeiro, muito pelo contrário, ele quer manter o hospedeiro vivo, muito vivo. Por isso existe aí, né, toda essa evolução na medicina, para manter o indivíduo cada vez mais e mais vivo, cada vez mais e mais funcional, cada vez mais e mais trabalhando, né, para gerar energia, para movimentar o mundo, para que quem está na ponta da pirâmide se beneficie e para, né, esse triângulo muito maior, né, aqui que está do lado de fora, que representa toda essa matrix muito além do planeta Terra, né, que é todo esse universo, nós estamos presos aqui. Né? Então, quando você descobre tudo isso, né, quando você descobre que existe algo de muito errado com o mundo, quando você chega nesse processo, chega, digamos assim, praticamente no ápice desse processo, né, que não tem mais para onde ir, todas as esperanças foram jogadas no lixo, né? Você vai morrer, sua vida não tem muita importância. Você começa a olhar mais para você. Né? Você começa a odiar o mundo. Vamos falar aqui em misantropia, né? Você começa a odiar o mundo. É um processo natural de quem observa que nasceu para sofrer. Então você começa a odiar o sistema. Né? Não as pessoas em si, não certos grupos em si. Né? Não é que você seja preconceituoso, que você seja homofóbico, ou seja racista. Isso não tem nada a ver com misantropia. Misantropia é ódio pelo sistema, como foi construído, né? Pelo sistema piramidal, pelos abusos que ocorrem por toda a parte, inclusive no microsistema da família. Né? Existe um macrosistema, né, que te controla, existe um microsistema que é a família. Você começa a observar que você tem que sair até disso. Então você muda. Você muda, não tem jeito. Né? É interessante, né, que quando acontece isso, vou beber aqui uma cachaçinha, só assim, para continuar a nossa conversa. Hoje o vídeo vai ficar longo, hein? Boa avisando. A cervejinha muito boa, hein? Bebi mais um pouco. Pausa. Intervalo. Tava vendo aquele filme 2001, né? Odisseia no Espaço. Eu botei aqui meu projetorzinho aqui, né? Quem acompanha o canal aí sabe que eu tenho um projetor aqui, que eu faço minhas projeções aqui dos meus filmes. E eu tô revendo filmes antigos, né? Eu assisti 2001, Odisseia no Espaço aqui no meu telão. E tem no meio do filme, o filme é tão grande, né? Acho que o filme tem quase 3 horas.
O filme é tão grande que no meio do filme tem um intervalo, né? Muito engraçado isso, né? Intervalo, tipo assim, a pessoa tava no cinema lá, a pessoa ia lá no banheiro e voltar correndo, né? Aí tem um intervalo no meio do filme, assim, é engraçado. Eu tô fazendo esse pequeno intervalo aqui, né? Bebendo aqui minha cachaçinha misturada com conhaque, que eu gosto. Ah. Aqui não tem esse problema, né, gente? Tô brincando. Mas como o vídeo tá gravado, né? Você tem todo o conforto aí de pausar, ir no banheiro, comer alguma coisa, depois continuar, né? Até continuar assistindo outra hora. O que não dá pra fazer numa live, né? Por isso que eu não gosto muito de fazer live. A live você fica muito limitado ali aquele tempo. Tudo bem, dá pra assistir a live depois também, mas nesse caso o intervalo aqui foi uma brincadeira, né? E, como eu estava dizendo, você muda quando você atinge esse nível de lucidez. Como eu costumo brincar, né, que eu criei o Clube dos Desgraçados Lúcidos, porque você se torna um desgraçado, né? Se você não tomar cuidado, né, você vai ser um pária dentro da sociedade. Porque você vira meio um alienígena, sabe? Um indivíduo diferenciado, um indivíduo desencaixado, desconectado de todo esse sistema. Isso é que é profundamente, né, a ideia da pílula vermelha, da Red Pill, e a ideia do niilismo, que é a Black Pill, né? Que é aí quando você chega num nível ainda muito mais profundo, a toca do coelho da Alice, né, como diz Morpheus, você mergulha na sua própria insignificância, você mergulha num mundo que não existe, num mundo que é falso, e você começa, como eu falei, a se desconectar. Por quê? As pessoas que têm a tendência, né, já para... Eu acho que isso tem que nascer, né? Isso pode ser ensinado, claro, né? Nós estamos aqui fazendo esse trabalho também para as pessoas que nunca tiveram essas ideias. As pessoas que nunca tiveram essas ideias vão considerar a gente como loucos, né? Porque aquela história, num mundo insano, num mundo onde as pessoas se comportam como loucos, quem não é louco, né? Quem tem um comportamento mais coerente, é visto como louco. Entende? Então, você tem que tomar cuidado, né? Você tem que ir se adaptando também. Se você, por exemplo, está trabalhando e você começa a ter esse tipo de visão, você tem que ir trabalhando isso gradualmente em relação às pessoas. Porque se você começar, né, a fazer esses questionamentos perto de qualquer pessoa, diante de qualquer um, de qualquer grupo, você pode ser hostilizado, né? Você pode até ser morto. Né? Porque as pessoas vão lutar, né? Vão lutar para se manter na ignorância, vão lutar para manter esse status quo, né? Esse status social, essa escravidão, porque o ser humano se define pela escravidão, o ser humano se define pelo sofrimento. O que nós trazemos aqui, né, a proposta, né, que nós trazemos aqui, que é o niilismo, né, que é essa questão de viver mais livre, mais desconectado, é uma proposta, né, que faz com que você precise de muito pouca coisa para viver. Você começa a não depender mais de instituições. Como eu falei, o próprio ateísmo te libera das religiões, né? Te libera de toda essa instituição, essa construção religiosa, né? E se você for inteligente, você aplica o seu ateísmo, né, a qualquer tipo de crença, né? A qualquer tipo de crença, até crença nos outros, né? Porque muitas das vezes a pessoa endeusa, né, os outros. Essa questão da idolatria, né? Então isso aí também é religiosidade, né? Quando você endeusa ou idolatra uma pessoa, um artista, um político, tá cheio por aí, né? De ateu correndo atrás de político de estimação. É ateu coisa nenhuma, é ateu só para os deuses da religião, né? Mas não é ateu para os deuses vivos, de carne e osso, né? Que estão por aí se fingindo de deuses, se fingindo de gente de bem, de gente que é acima do bem e do mal. Tem gente que faz isso com políticos, né? Tem gente que faz isso com parentes. Quebra sempre a cara, né? Porque não existe o homem santo, como eu costumo dizer. Não existe ninguém digno de idolatria. Nem você mesmo é digno da sua própria auto-idolatria, porque você é só carne e ossos, né? E vai morrer daqui a pouco. Entende? Então, olha só, né? Quando você muda, quando você chega nisso, nessa mudança, prepare-se para as hostilidades. Prepare-se para ser considerado um ET, um alienígena, um estranho. Você vai começar a ser estranho nesse planeta. Você realmente vai ser um alien, né? Neste planeta.
Porque entende-se que um alien, alguém que vive em outro mundo, e vou usar até as palavras do Cristo bíblico, né? Meu reino não é deste mundo, né? Por isso ele era estranho. Estou falando na historinha bíblica, não estou falando que Jesus realmente tenha existido. Estou falando da historinha bíblica. Esse personagem, né, se observado com mais cuidado, é um iluminado. É alguém que chegou num ponto que se desconectar com tudo. De não ter mais interesse por sexo, não ter mais interesse por socialização. Né? Mas em vez de ficar correndo atrás desse Jesus externo, eu acho mais interessante você correr atrás do seu Jesus interno. Né? Seu Jesus Cristo particular. Entende? Por quê? A sua própria iluminação. Mas como eu falei, como na história do Cristo houve um sacrifício. Uma vida de sacrifício, uma vida de provações, uma vida de dificuldades, e no final, o supremo sacrifício que é a morte. Né? E a ressurreição para um mundo que não é esse aqui, né? Então, isso é todo um processo, né? Por isso que eu digo, Cristo muito provavelmente não existiu. Aquilo ali é uma história sobre a própria consciência humana, sobre a própria psique humana, em processo de desenvolvimento, de deixar de ser criança, de deixar de estar conectado com esse mundo infantil, de homens, de idolatria por homens, por mulheres, por pessoas, por animais, totemismo, né? No passado, né? Existia, antes de Moisés lá, né? Existia o quê? O totemismo, que era o culto a animais, bezerro de ouro, esse tipo de coisa. As pessoas também cultuavam árvores, né? Isso deu origem ao mito da árvore de Natal, né? Com presentes embaixo, né? Por quê? Porque no passado existia o chamado totemismo, que era o culto a certas árvores, que as pessoas acreditavam que existiam espíritos dentro dessas árvores. E aí davam presentes, né? Colocavam presentes embaixo dessas árvores, oferendas, muitas das vezes até oferendas humanas, né? Sacrifício humano, diante de árvores para satisfazer os deuses, para apaziguar os deuses, né? Que existiam dentro dessas árvores. Isso deu origem à árvore de Natal. Quase ninguém sabe disso, né? Totemismo. Aí as pessoas cristãs aí, tudo fazendo uma árvore de Natal, montando uma árvore de Natal nesse período aí festivo, e não tem a menor noção que isso tem a ver com cultos muito anteriores ao cristianismo, cultos pagãos. Então, como eu estava falando, né? Você chega num ponto de iluminação da sua consciência, né? Que a palavra Jesus, ela remete a um homem, né? Mas a palavra Cristo, ou Crestos, não é relativo ao nome de Cristo. Cristo é um título, né, de autoridade. Alguém que atingiu uma iluminação. Então, a origem etimológica da palavra Cristo é o iluminado, né, o desperto, é como também o Buda. E você tem que buscar isso. Você não tem que buscar um Buda fora, um Cristo fora. Só que, como eu falei, não vai ser nada... Não como no filme Matrix, né? Quando o Morpheus oferece ao Neo a pílula vermelha, e ele fala, né? Se você tomar a pílula vermelha, né, você vai... Ou melhor, se você tomar a pílula azul, né, ele oferece a pílula azul e a pílula vermelha. Então ele fala, se você tomar a pílula azul, você vai acordar no seu mundinho, né, acreditando no que você quiser acreditar. Se você tomar a pílula vermelha, você vai despertar e eu vou te mostrar a profundidade da toca do coelho. E ele opta pela pílula vermelha, é claro, né? Ele já está nesse processo, mas Morfeu diz, cuidado, tudo que eu lhe ofereço é verdade, nada mais. Então, a verdade é uma coisa terrível. Né? Muitos não estão prontos para a verdade, por isso que esse sistema se mantém. Porque é um sistema de escravidão mental. Escravidão física e escravidão mental. Né? É isso aqui que eu falei, né? Sistema piramidal, onde as pessoas estão presas em ciclos, né? De nascimento e morte, inútil por nada e para nada, mas tem sim um objetivo, que é controle, que é, como eu falei, né? Produzir energia, concentrar energia para poder movimentar esse sistema de escravidão. Né? Claro, todo sistema escravocrata é baseado em escravo. Né? Em poucos senhores na ponta da pirâmide e escravos para manter todo o sistema. Então, como eu falei, você vai precisar de muito pouco. Quando você se libertar, né, você vai precisar de muito pouco.
que o grande problema da dispersão da sua energia, da perda da sua energia, porque até agora você só foi ensinado a dar sua energia para os outros, né? É isso, né? O indivíduo sonha em ter um romance, ou seja, dar suas energias para os outros. O indivíduo sonha, estou falando de indivíduo aqui, homem, mulher, independente de gênero, né? Falando do ser humano. O indivíduo sonha em casar. Casar para quê? Para ter filho. Ter filho para quê? Para se endividar, para dar suas energias para os outros. Você não sabe como é que esse filho vai vir, né? Se vai vir com saúde, com doente. Mesmo assim, ele vai precisar do seu apoio durante muito tempo, talvez até pro resto da vida, dependendo, né? Então você aprendeu até agora, né, a dar suas energias para os outros, a se sacrificar pelos outros. Que a religião transformou essa ideia, né, de Jesus numa ideia de sacrifício pelos outros. Mas no fundo, se você for perceber, Jesus só se sacrificou por ele mesmo. Porque no final, depois de todo o sacrifício, ele atingiu a iluminação e sambou fora. Para a glória dos céus. Nunca mais voltou, né? E nem vai voltar, porque isso é um símbolo, é uma metáfora, né? Como eu falei, a metáfora sobre a psique humana. Que uma hora você vai chegar, né? Mesmo depois de todo sofrimento, todo sacrifício, de ver a verdade, confrontar a verdade, ver quem você é, você chega numa libertação mental psicológica. O que é, né, essa libertação? Se libertou de quê? Das pessoas e dos sistemas, das instituições do mundo? Claro, né? Claro que é utopia achar que você vai se libertar totalmente. Claro que enquanto nós estamos vivos aqui, nós precisamos, né, de certas coisas. Claro. Como dizem em Um Homem e uma Ilha. Mas você se liberta muito. Vou falar uma coisa para você. O indivíduo, quando ele tem essa propensão para autoiluminação, para despertar, quando o indivíduo ele traz em si, né, uma marca de nascença mesmo, né, de força, de revolta, até de ódio, né, melhor acepção da palavra, né? Ódio que eu digo pelas suas próprias amarras, ódio por quem te escravizou a vida inteira. Não só a sua vida, né? Mas estudando a história, você vê toda a escravidão ao longo de eras. E só agora a gente tem essa possibilidade. Só agora a gente tem essa liberdade, né? Algumas, né? De buscar essa libertação, agora essa libertação psicológica. E aí, né? Quando você chega nisso, cara, parece que você não precisa mais do mundo, né? Boa parte do mundo. Por exemplo, dá o meu exemplo, né? Dá o meu exemplo. Eu sempre fui questionador, desde pequeno. Sempre fico com essa marca forte. Eu nunca fui muito apegado às instituições, nunca fui muito apegado a dinheiro, nunca fui muito apegado a pessoas. Isso já desde criança. Essa força interna te dá muita saúde. Por quê? Porque saúde mental, força aqui, né, faz com que isso repercuta no seu corpo. Você vai somatizar poder, né? Você tem poder aqui, você somatiza aqui. E depois de somatizar aqui, você somatiza, né? Projeta para o seu derredor. Você cria uma espécie de um campo de força, né? Impenetrável, onde você cria suas próprias convicções, suas próprias ideias, né? Você se apega, né, a uma visão mais coerente da realidade, você transforma o seu corpo, transforma a sua realidade. E aí você fica como se tivesse uma bolha, né? Num campo quântico. Você está no mundo, né? Mas você não participa do mundo. Então instituições como igrejas, para mim, são inúteis. Se deixar de existir de uma hora para outra, tanto faz, não preciso delas, né? Hospitais. Eu nunca frequentei hospital. Raras vezes eu pisei no hospital, né? Hospitais hoje para mim são inúteis. Ah, Ralf, mas pode acontecer alguma coisa contigo. Você pode precisar de um hospital. Tudo bem, pode acontecer. Mas não é a minha experiência. Não é a minha experiência, né? Hoje em dia, vivendo isolado dentro da minha casa, só saindo para fazer o necessário, né? Não me expondo por aí, não me aventurando por aí com ilusões
com pretensões de ser o melhor, de ser isso e aquilo. Então, o que eu digo hoje, né? Hoje, para mim, hospitais não faz sentido. Eu nunca, já acabei até com plano de saúde, né, que eu pagava, não vejo mais sentido em pagar hoje. Porque eu não usava, né? Então eu estou investindo esse dinheiro. Se eu precisar, eu tenho dinheiro para pagar qualquer tipo de coisa que eu precisar. Então, você vê, eu não preciso mais de igreja, não preciso mais de hospitais. Como eu falei, fiz aqui um cineminha dentro da minha casa, não preciso mais de cinema. Eu faço minha própria comida, então não preciso de restaurante, mesmo porque eu não confio muito na comida de restaurante. Não sei como é que foi feita, né? Não estou vendo, então eu prefiro fazer minha própria comida. É muito mais racional. Então restaurante para mim é uma coisa inútil. Sabe? Lojas, eu compro tudo pela internet. Então lojas físicas para mim são inúteis. Shoppings. Show! Para mim é inútil. Polícia, eu não sou criminoso, não cometo crime, não participo de crime. Polícia para mim é inútil. Se acabar a polícia para mim, né, no meu universo, acabar a polícia. Polícia é necessária para essa sociedade porca que está aí, né? Imunda, né? Que o indivíduo vai para um show, já coloca, já compra, né, uma bolsinha antifurto, né? Para botar por dentro da camisa, para botar aqui, sei lá, região genital escondido. Ele já vai sabendo que ele pode ser furtado, pode ser roubado, né? Ele esconde o celular, esconde tudo. Já existe o comércio antifurto. E o cara compra aquela bolsa para não ser roubado, furtado, né? Caralho, o que eu tô falando? Eu não preciso dessa merda de show. Eu não preciso de praça, eu não vou à praça. Eu não preciso de lugar nem para caminhar, né? Por enquanto eu não preciso da rua, né? Às vezes ir num lugar ou outro, porque a gente tem que fazer compra e tal, né? A gente dá, como eu falei, libertação total você não consegue, mas você consegue aí a 80% de se libertar de instituições. Eu não preciso de família. Eu não tenho dependência emocional de mulher, de filho. Ai, que eu preciso me realizar, tô no filho. Entendeu? Eu já caí nessa arapuca. Já caí, né? Hoje, não mais. Tem mais dessas dependências. Não preciso de amigos. Cara, você se torna um alien. Você se torna alguém fora do mundo. Teve uma época aí, né? Como eu gosto muito de altura, né? Eu gosto muito, fui paraquedista do exército. Sempre gostei muito dessas aventuras assim, né? E um tempo atrás aí, né? Alguns anos atrás, eu estava pensando em fazer um voo panorâmico de helicóptero, né? Aqui no Rio de Janeiro, que é meu estado, para simplesmente fazer uma coisa diferente. Mas eu não queria fazer só um voo panorâmico de helicóptero. Eu queria fazer um voo panorâmico de helicóptero sem porta, que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Você vai no helicóptero sem porta, né? Com as pernas para fora, né? Você fica preso por um gancho, aí você pode, né, curtir ali como se você estivesse voando, né? Os pezinhos assim, os pezinhos para fora do helicóptero. Só que quando eu descobri, né, que toda imagem, toda experiência visual, audiovisual, né, principalmente visual, né, toda experiência visual que você tem é luz, né, porque toda imagem precisa de luz, né? Nós somos seres que precisam de luz para enxergar. E toda imagem ela é formada aqui no fundo do olho, na sua retina e invertida, inclusive, né? E é enviada através de impulsos elétricos para o cérebro, reinterpretada. Muito dessa luz você não percebe, porque você só consegue ver uma pequena faixa, né? Mesma coisa é a audição. Muito dos sons que existem no ambiente você não percebe. Você só percebe uma pequena faixa. Então nós estamos aprisionados numa pequena faixa de áudio e vídeo. De áudio e de visual, né? De imagem. Então o que acontece? Se toda imagem é isso, o que eu vou perder tempo fazendo um voo panorâmico de helicóptero? Sem porta. Né? Se eu posso ver isso pela televisão. Né? Minha televisão é muito boa, a televisão Full HD, né? Meu projetor também, né? Posso projetar isso, é como se eu estivesse lá. E eu tenho óculos de realidade virtual também. Óculos VR. Se eu colocar, eu vou estar na experiência como se eu estivesse lá. Sem risco, sem gasto, né? Porque helicóptero às vezes cai, né? Sem gasto, né? Sem ter que me envolver com os outros.
sem ter que me colocar em risco, sem ter que me deslocar, né, de carro ou de Uber, sei lá o que for, para o local. Né? E vou ter uma experiência muito próxima da que eu teria fisicamente. Então, vou encerrar esse vídeo aqui que já ficou grande, que foi um dos maiores vídeos que eu fiz, né? 45 minutos de vídeo, né? Por quê? Eu tinha que falar dessas coisas. Esse vídeo aqui é para os despertos. Esse vídeo aqui não é entretenimento, esse canal aqui não é canal de entretenimento. Algumas vezes eu posso até fazer uns vídeos, né? Até mais, né, divertidos, ou é difícil de fazer, né? Mas às vezes eu brinco com a galera aí, já fiz vídeo onde eu morri, já fiz vídeo do meu enterro, tudo isso aí, né? Que vai acontecer uma hora ou outra, não sei, né? Também nunca morri, vai que eu sou o primeiro imortal, né? Mas já fiz vídeos aí zoando e tal, às vezes faço vídeo mais bêbado, o pessoal gosta, né? Mas são os vídeos mais, às vezes, para descontrair e tal, para também, muitas das vezes, botar um conteúdo mais ácido, né? Mais revoltado. O pessoal gosta, eu sei que você gosta, eu sei que você gosta. Você não gosta do Ralph muito manso, igual eu tô aqui, muito tranquilo, não. Você gosta do Ralph, né? Chamam de Ralph Raiz, né? Ah, você quer quebrar tudo? A gente tem que evoluir, né? A gente tem que evoluir. Mas às vezes quando eu faço esses vídeos mais performáticos, tem muita gente que não entende, né? Quando eu fiz o vídeo que eu morri aí, o pessoal ficou triste, ficou, ai, como é que você brinca com isso? E cara, às vezes a gente tem que quebrar um pouco o gelo das coisas, né? Tem que zoar um pouco. E às vezes eu faço esses vídeos também para mostrar que você não tem que levar tudo a sério que você vê na internet não, cara. Entendeu? É aquela história que eu falei. A imagem é só uma coisa que se forma aqui na tua mente. Então você pode ser enganado, né? Pelas imagens, você pode ser enganado pelas pessoas, né? Meu canal é muito verdadeiro, né? Eu não tenho essa tendência de ficar enganando ninguém, mas às vezes eu brinco, né? Até mesmo para provocar o seu próprio questionamento. Então, acho que eu vou encerrar, vou ficar por aqui. Só queria mostrar isso, né? Que você, quando você chega nessa visão, você se liberta de muitas coisas. Como eu falei hoje para mim, né? Igreja, se desaparecer não faz diferença. Hospital, não uso. Farmácia, não uso, né? Se eu for na farmácia, de repente vou comprar um própolis, né? Que eu uso própolis verde, que é bom, né? Para o sistema imunológico e tal. Mas eu não compro remédio, não uso, não faço uso de remédio. Então, a indústria farmacêutica, se desaparecer para mim, acho que hoje não faz muita diferença. Claro que eu posso precisar, né? De um anti-inflamatório, eu posso precisar de um antibiótico, eu posso precisar de um anestésico, né? Mas isso não faz parte da minha experiência. É isso que eu estou querendo dizer, né? Seria uma exceção. Porque quando você chega num estado, né, de desconexão com essa realidade falsa, você começa a viver na verdade, que não é só crime que existe por aí, não é só desgraça que existe por aí, não é só doença que existe por aí, como a mídia quer plantar na sua mente, né? Você pode viver uma vida muito tranquila, sem doença, sem remédio, sabe? Sem igreja, sem Deus, sem sentido, né? Só sobrevivendo, só, como é que se diz? Navegando despreocupadamente pela vida. Então muitas das coisas eu não preciso. Eu ainda preciso de algumas coisas, mas eu diminuí muito, minimizei muito as minhas necessidades em relação às instituições. Sabe, eu não preciso mais de escola, de curso, de faculdade. Pra quê? Eu vou morrer daqui a pouco. Hoje tem internet que eu posso estudar tudo que eu quero. Não preciso estudar o que mandam, eu estudo o que eu quero. Não preciso seguir ritmo, sistema, processo de escola nenhuma. Eu mesmo sou meu professor. Entende? Então, tenho esses recursos, você começa a ser autossuficiente. Essa é a palavra. E aí você se desprende, se desconecta de todo esse sistema de transporte público, que você tem que usar transporte público para ir aqui, para ir ali, para ir para a faculdade, para ir para o show, para ir para a igreja, para ir para o hospital, para ir para o teatro. Não preciso mais de teatro, já estou cheio de teatro, já estou cheio, como eu falei, tenho cineminha aqui em casa, não preciso de cinema. Sou Ralph Gomes, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e você não é inscrito no nosso canal, para você se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe. Você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.